Olá, agora nós iremos para a solução do exercício de número 4. Esse exercício trata de um conceito importante que nós aproveitaremos para lembrar. Ele pergunta o que aconteceria se nós tivéssemos um atuador com a área de êmbolo de 100 cm² e a área anular de 50 cm². Se ambos os lados, tanto o lado do êmbolo quanto o lado anular, o lado da haste, fossem submetidos a uma pressão de 100 bar. Então vamos raciocinar? Veja, se eu tenho uma diferença entre áreas, a área do êmbolo é 2 vezes a área anular, veja, quando os dois lados forem submetidos a 100 bar de pressão, ok? Então eu tenho a mesma pressão dos dois lados. O senso comum me levaria a pensar que esse atuador ficaria parado, já que eu tenho a mesma pressão dos dois lados, só que nós já aprendemos que pressão é força sobre área e força é pressão vezes área. E você lembra lá da primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Fala que um corpo ele permanece no estado em que se encontra até que sobre ele atue uma força que modifica esse estado. Se você for perceber, a segunda lei já vai falar assim, que força é igual a massa vezes aceleração. E a terceira, né, ação e reação. Então, se você parar para pensar aqui, vai acontecer o resultado das leis de Newton. Veja, se eu tenho as duas pressões iguais dos dois lados, então eu preciso raciocinar o seguinte: qual é a força resultante em cada lado? E a força é pressão vezes área. Então, se nós pensarmos dessa maneira, nós perceberemos o seguinte: pressão aqui de 100 bar vezes uma área de 100 cm². Opa, 100 vezes 100, 10.000, tem uma força de 10.000 atuando do lado do êmbolo. 100 vezes 50 vai dar 5.000. Eu tenho uma força de 5.000 atuando do lado anular. Ou seja, a força do lado do êmbolo é o dobro da força do lado anular. Consequentemente, o que vai acontecer? Esse atuador vai avançar. É claro que esse óleo, no caso, ele acabará retornando aqui, ok? Ele não consegue migrar para dentro desse atuador, para esse lado. O atuador vai acabar avançando, então o óleo da bomba entra do lado esquerdo e automaticamente expulsa o óleo que está ali do lado direito. Beleza? Isso aqui então é conceitual. Então o que acontece com esse atuador nessas condições? Pressões iguais dos dois lados e diferença entre essas áreas. Ele vai avançar, ok? Agora, aproveitamos então esse atuador e esse esquema para lembrar o conceito de pressão e vazão induzidas. Então, veja aqui no nosso esquema. No caso do avanço, eu tenho aqui a imagem de um atuador, onde eu tenho a pressão da bomba atuando do lado esquerdo e alguma obstrução do lado direito, onde deveria acontecer a saída do óleo. Aqui eu tenho uma pressão que a gente chama de pressão induzida, porque ela é uma consequência da ação da pressão da bomba. Ora, se o óleo não sai, o atuador vai ficar parado, certo? Porque esse óleo vai tentar ser comprimido, né? vai se tentar comprimir esse óleo, incompressível o óleo, então o atuador vai ficar parado. Se o atuador fica parado, significa então que as forças estão se equilibrando. Lembra? Quando a gente tem um corpo em repouso, porque há um equilíbrio de forças nele. E aí, então a força desse lado esquerdo é igual à força do lado direito, ou F igual a F', tá ok? Chamei de F do lado esquerdo, F' do lado direito. Então, quem é a força do lado esquerdo? Ora, é a pressão da bomba, que é a pressão que atua nesse momento, vezes a área do êmbolo, tá ok? Essa área do lado esquerdo. Pressão da bomba vezes a área do êmbolo. Será igual força linha. É quem a força linha? É a pressão induzida de avanço, que vai acontecer nesse momento, que a gente chamou de Piave aqui, vezes a área anular, essa área aqui. Ora, reorganizando isso, nós temos que a pressão induzida de avanço é a pressão da bomba vezes a área do êmbolo sobre área anular, ok? Bom, de maneira análoga, se nós invertermos a situação, colocando o óleo da bomba do lado direito e então obstruindo aqui a saída do óleo do lado esquerdo, o que nós teremos? A posição de retorno. Se houvesse liberdade de fluxo do óleo aqui, ao entrar o óleo da bomba, esse atuador recuaria. Entretanto, não é o que vai acontecer, porque se essa via estiver bloqueada, novamente nós teremos um equilíbrio de forças, atuador parado, ok? Já que esse óleo não conseguiu sair daqui, o atuador fica estático. Equilíbrio de forças, F igual a F'. Quem é a força F agora? Pressão induzida de retorno vezes área do êmbolo, tá ok? É igual a força linha. Quem é a força linha agora? PB, que é a pressão da bomba, vezes a área anular. Reorganizando, pressão induzida de retorno será pressão da bomba vezes a área anular, pressão da bomba vezes a área anular dividido pela área do êmbolo, ok?
Agora, levando o conceito para vazão. Vazão induzida. A gente já aprendeu que vazão é área vezes velocidade. Então, reorganizando, velocidade é vazão dividido pela área, ok? Então, se eu tenho um atuador onde a vazão da bomba está entrando aqui do lado esquerdo e há um óleo expulso, uma vazão induzida do lado direito, a gente vai chamar essa vazão de induzida de avanço. Por quê? O óleo da bomba está entrando aqui e ele empurra ou expulsa esse óleo que estava dentro do atuador para fora. A gente chama isso de vazão induzida de avanço. Quando acontece o contrário, da mesma maneira, quando o óleo da bomba entra do lado direito e expulsa o óleo que estava dentro do atuador, a gente chama de vazão induzida de retorno, beleza? Agora aqui a gente tem, o que a gente pode comparar de parâmetros? Ora, se eu analisar o êmbolo desse atuador, eu perceberei que tanto o lado do êmbolo quanto o lado anular, ambos se deslocam à mesma velocidade. Ou, ainda pensando no êmbolo e na haste, ambos se deslocam à mesma velocidade. Então eu posso chamar um de V e outro de V' e dizer que eles são iguais. Mas quem é a velocidade? Vazão dividido pela área. Vazão pela área, ok? Então nós temos, desse lado, vazão da bomba dividido pela área do êmbolo. Do lado oposto, vazão induzida de avanço, que é que eu quero calcular, dividido pela área anular. Reorganizando, vazão induzida de avanço será vazão da bomba vezes a área anular dividido pela área do êmbolo, ok? De forma análoga, quando então a bomba está introduzindo óleo no atuador pelo lado direito aqui, nós temos que a vazão da bomba dividido pela área anular, nesse caso, será igual a vazão induzida de retorno dividido pela área do êmbolo. Reorganizando, vazão induzida de retorno, vazão da bomba, vezes a área do êmbolo sobre a área anular. Comparando essas duas grandezas aqui, né, pressão induzidas e vazões induzidas, o que nós chegamos à conclusão? Perceba, pressão da bomba e vazão da bomba são as nossas referências. A pressão induzida de retorno, se você observar, é pressão da bomba vezes área anular sobre a área do êmbolo. A área anular é menor que a área do êmbolo, então esse número é menor do que 1. Portanto, eu estou reduzindo esse valor global. Pressão induzida de retorno, então, ela é menor do que a pressão da bomba. Por sua vez, pressão induzida de avanço está sendo multiplicada pela área do êmbolo sobre a área anular. Observe que a área do êmbolo é maior, é superior à área anular. Então, esse número é maior do que 1, essa razão. Ora, se eu estou multiplicando a pressão da bomba vezes um número maior do que 1, eu estou aumentando esse valor global. Então, a pressão induzida de avanço, ela é maior do que a pressão da bomba. Então, fica essa escala. Pressão induzida de retorno é menor que a pressão da bomba, que é menor do que a pressão induzida de avanço. Observe bem isso, porque quando nós estivermos fazendo o dimensionamento de um sistema, nós precisamos atentar para a pressão induzida de avanço. Muitas vezes nós nos detemos apenas na pressão da bomba, mas essa pressão pode ser maior do que a bomba, ok? E nós precisamos atentar para ver se ela não atingirá o limite de algumas partes do nosso circuito. Quanto à vazão, a vazão induzida de avanço, se nós observarmos aqui, será multiplicada por área anular sobre a área do êmbolo. Esse valor menor do que 1. Então, essa vazão induzida de avanço é menor que a vazão da bomba, que por sua vez menor que a vazão induzida de retorno. Por quê? A vazão induzida de retorno é multiplicada por um número maior do que 1, área do êmbolo sobre a área anular. Ok? Então fica essa relação, vazão induzida de avanço menor do que a vazão da bomba, que é menor do que a vazão induzida de retorno. Novamente, na hora do dimensionamento, precisamos atentar para a vazão induzida de retorno, uma vez que, em diversos casos, ela será superior à vazão da bomba. Por que digo em alguns casos? É porque não são todos os atuadores que se comportarão ou que terão a sua forma dessa maneira, com a diferença entre as áreas. Nós temos atuadores onde a haste é passante e então há a singularidade de que as áreas são as mesmas, tanto do êmbolo quanto da área anular. E aí tem algumas outras aplicações onde nós não temos essa diferença entre áreas, ok? Mas grande parte dos projetos nós nos depararemos com atuadores nessa configuração, onde a área anular, ok, é menor do que a área do êmbolo. Ok? Espero ter esclarecido e agora termina a lista aí. Valeu!